Bendito é o Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para uma leitura na preciosa palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós estamos na nossa série Igreja 360 graus. O título desta mensagem, irmãos, é uma das perguntas que nós encontramos nesse texto. Senhor, que queres que eu faça? Leiamos a preciosa palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Senhor, abençoa-nos nesta noite com a Tua palavra e com a meditação da Tua palavra. Inspira os nossos corações para a transmissão e para a recepção da Tua palavra. Pelo Teu poder, remove todos os bloqueios físicos, emocionais e espirituais, para que nós, Senhor, possamos, tanto na transmissão como na recepção, atingir o objetivo pelo qual a Tua palavra é enviada nesta noite. Cura os enfermos pelo poder da Tua palavra, seja enfermos físicos, seja enfermos nos sentimentos e nas emoções. Realiza, Senhor, uma obra poderosa, irresistível, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o cenário da nossa mensagem é o ano 36 da era cristã, depois de Cristo. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus haviam acontecido. Depois de 40 dias da sua ressurreição, ele ascendeu ao céu. E agora caberia a um pequeno grupo de homens e de mulheres levar a mensagem do Evangelho adiante. A palavra de Jesus foi absolutamente clara em Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Cada um daqueles irmãos, tanto homens como mulheres, teriam uma decisão a tomar para levar a palavra por todo o mundo conhecido e até os confins da terra.
uma decisão que podemos chamar de momento decisivo, porque naquele momento eles estavam sendo convocados, desafiados a tomar uma decisão que mudaria completamente o presente e o futuro deles e também de suas famílias. Uma decisão que acabaria por custar-lhes as suas próprias vidas. Como os irmãos sabem, dos 12 discípulos de Jesus, Judas tirou a própria vida, e dos outros 11, 10 deles acabariam morrendo como mártires. Apenas João foi a exceção, porque ele morreu em uma velhice, logo depois de escrever o livro do Apocalipse. Agora, nesta mensagem, eu peço aos irmãos que nós nos concentremos na pergunta que Saulo de Tarso fez a Jesus, que está no versículo 6, Atos capítulo 9, versículo 6, que diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Vamos ver isso, irmãos, num pequeno vídeo. Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo, irmãos, era um homem com objetivos e propósitos. Todas as pessoas têm um propósito na vida, têm sonhos, objetivos, desejos. Todos têm um projeto de vida, uns grandes, outros pequenos. Mas agora, aqui estava Saulo de Tarso, caído, fisicamente cego e bruscamente interrompido em seu projeto. Esse homem cujo nome, só de ser pronunciado, já causava medo nos corações de muitos. Esse homem que tirava, conforme nós lemos, os cristãos de suas casas, quer homens, quer mulheres, e os prendia e os arrastava para serem mortos. Agora, ele estava tão impotente,
totalmente impotente. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 9 e versículo 8, que Saulo ficou completamente cego, a ponto de os seus companheiros terem que levá-lo para a cidade de Damasco, guiado pela mão. E tudo isso, irmãos, porque Saulo de Tarso teve um encontro com o próprio Cristo, e esse encontro marcou um momento de completa mudança na sua vida. Realmente, depois de um encontro com Cristo, a pessoa nunca mais será a mesma. Os seus objetivos já não serão os mesmos, o seu vocabulário já não será composto pelas mesmas palavras. Um encontro com Cristo muda tudo. E muitas vezes, esse encontro com Cristo é na tormenta, é no momento mais difícil da vida que nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Jó, apesar de ser um homem temente a Deus, apesar de ser um homem do qual Deus deu testemunho, quando ele teve um encontro maior com Deus, ele disse: até aqui eu conhecia Deus superficialmente de ouvir falar, mas agora eu vi Deus. Isso mudou tudo na vida de Jó. E para o apóstolo Paulo, esse foi o momento em que ele encontrou o seu verdadeiro propósito de vida, porque para isso ele nascera. Anos depois, ele escreve uma carta aos Gálatas e ele faz uma apologia pessoal. E ele mesmo atesta que a sua escolha como um mensageiro de Deus aconteceu desde o seio materno. Vejam Gálatas capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Deus tinha planos na vida de Saulo, quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Deus o escolheu, Deus o chamou. Porém o tempo passou, Saulo cresceu, Saulo fez os seus estudos, digamos, universitários, aos pés de Gamaliel. Porém, irmãos, Saulo, apesar de pensar que estava fazendo a coisa certa, que a sua vida estava na direção de Deus, porque ele mesmo diz: ninguém me superava no apego às tradições dos meus antepassados. E o tempo passou, e no momento de Deus, nem antes e nem depois, no momento de Deus, houve uma intervenção divina, diretamente na vida de Paulo, quando o Senhor Jesus apareceu a ele
e já apareceu em resplendor. Glória a Deus! Aquele homem Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, que estava ali consentindo na morte de Estevão, que estava ali arrastando homens e mulheres pelas ruas. Ele era um homem escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus não retirou a escolha, porque ele praticou aqueles delitos. Bendito seja o Senhor. E Deus falou com Saulo, porque, irmãos, diante de circunstâncias da vida, quer sejam elas positivas ou negativas, Deus tem uma palavra para nós. E diante daquela circunstância que se apresentava como algo novo na vida de Saulo, ele fez a mais inteligente pergunta de todos os tempos: Senhor, que queres que eu faça? Nós precisamos entender, irmãos, que esta pergunta não foi e não é apenas uma simples pergunta de um servo ou de um empregado diante do seu senhor ou do seu chefe, para ter conhecimento da próxima tarefa a ser realizada. A pergunta feita pelo apóstolo, e que nesta noite deve nos motivar a fazer a mesma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Ela pode suscitar inúmeras aplicabilidades no dia a dia, no contexto, no cotidiano de cada um de nós. Saber o que Deus quer que façamos não é apenas um divisor de águas na vida de um crente sincero. Saber o que Deus quer que nós façamos é uma decisão sem volta. É uma decisão que vai marcar o rompimento com atitudes, às vezes diria, atitudes viciantes. Porque na jornada da vida nós vamos incorporando atitudes em um círculo vicioso. E quando nós falamos: Senhor, que queres que eu faça? E Ele responde: isso muda tudo. Há momentos, irmãos, na vida que nós chegamos em uma zona cinzenta entre o que nós fomos, o que nós somos e o que nós queremos ser. O que nós fomos, na maioria das vezes, representa os nossos enganos, os nossos equívocos, porque na maioria das vezes nós tomamos decisões baseadas em nossos sentimentos. Ao preparar esta mensagem, eu fiz uma viagem no túnel do tempo e fiquei pensando ao longo da minha vida em decisões que eu tomei baseadas em meus sentimentos, baseadas em meu coração. E a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 17 e versículo 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Porque às vezes nós mesmos não conhecemos o nosso coração e agimos equivocadamente em razão de sentimentos do coração. Jó, no capítulo 31, versículo 27, ele fala da possibilidade
de alguém ser ocultamente enganado por seu próprio coração, a ponto de beijar a sua própria mão com sentimentos do tipo: eu sou o cara, ou beijar o seu ombro: eu me amo. O que nós fomos, queridos irmãos, na maioria das vezes, realmente representa e revela os nossos enganos, os nossos equívocos. Equívocos, não que nós deliberadamente agimos assim sabendo que estaríamos agindo em equívoco, mas ocultamente nós fomos enganados pelos nossos próprios sentimentos. Quem somos hoje, ou o que somos agora, aponta para o nosso esforço diário, seja ele maior ou seja ele menor, na busca da transformação, porque nós queremos crescer, nós queremos atingir a estatura de varão perfeito. Todavia, queridos irmãos, o que nós queremos ser amanhã e no futuro pressupõe toda a esperança de Deus na nossa reforma íntima, que começa com a renovação das nossas mentes, novos processos mentais, novos processos de raciocínio e de conclusões, uma verdadeira reengenharia na forma de pensar, uma reengenharia mental impulsionada pela revelação da vontade de Deus, pelo conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, a resposta a essa pergunta é de fundamental importância. Senhor, que queres que eu faça? O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, mais tarde, ele escreveu aos cristãos em Roma, dizendo a eles, conforme Romanos capítulo 12 e versículo 2: e não vos conformeis a este mundo, ou seja, não se amoldem, não se ajustem à cultura deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, concentrem-se em Deus, porque Ele é poderoso para nos mudar de dentro para fora. E como resultado, Ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não está tão interessado naquilo que nós fomos no passado, seja positivo ou negativo, ou naquilo que nós somos hoje. Deus está investindo pesado naquilo que nós podemos ser. Deus está investindo pesado no nosso futuro. E o investimento de Deus é tão denso e tão pesado que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8 e versículo 28: e sabemos que todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está transformando todas as coisas, mesmo aquelas coisas que nós nominamos como ruins. Deus transforma o mal em bem. Glória a Deus. Nada está fora do radar de Deus, da autoridade de Deus. Nada está fora dos cuidados de Deus.
E a Bíblia diz que pela sua própria vontade e pelo seu próprio propósito e pelo seu próprio poder, Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que estão dentro do seu propósito. Essa é a razão, irmãos, da grandiosidade e da atualidade da pergunta feita pelo apóstolo Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Queridos irmãos, se há algo pelo qual nós temos que lutar, é para descobrir o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Porque da mesma maneira que Deus tinha planos para Paulo antes dele nascer, Deus tem planos para a sua vida, planos que Ele elaborou antes de você nascer, e você não pode morrer sem realizar os planos de Deus para a sua vida. Davi diz no Salmo 139, versículos 15 a 17: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele está falando do período em que ele estava em gestação no útero de sua mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Glória a Deus. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus escreveu a sua biografia por antecipação. Há uma história, há uma biografia nos livros de Deus. É a sua biografia, é a sua história. Aleluia. E ele diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Eu creio, irmãos, que esta mensagem é um convite do Espírito Santo, porque está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E esta mensagem é um convite do Espírito Santo para todos os filhos de Deus que gostariam de sair do estágio da improdutividade, do estágio do desânimo, que estão estacionados na vida, e começarem a fazer coisas que nunca fizeram, e começar a ter ideias e pensamentos que nunca tiveram, e começar a ter aqueles pensamentos que nunca subiram ao coração do homem, que nunca ouviram, que nunca leram em lugar algum. Ter a revelação dos pensamentos de Deus, que Deus pensou a seu respeito quando você estava sendo entretecido no ventre de sua mãe. E começar a fazer coisas que nunca fizeram na vida, mas que são as coisas que sempre deveriam ter feito na vida. Há um poema, irmãos, de uma autora americana, intitulado Instantes. Ela escreveu este poema já no epílogo da sua vida, não pela idade, mas pela saúde. Ela estava enferma, morrendo aos 85 anos de idade, e escreveu este poema: se eu pudesse novamente viver a minha vida, na próxima, trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais, seria mais tolo
do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a mais lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvetes e menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profundamente cada minuto de sua vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria somente de ter bons momentos. Porque se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos, não o percam o agora. Eu era uma daquelas pessoas que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. E se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu voltasse a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas já viram, tenho 85 anos e estou morrendo. Embora, irmãos, e abstraída esta questão, porque esse poema ele tem uma inclinação humanista, mas não deixa de ser um convite para um despertar, para viver a vida antes de morrer, para não ser um morto-vivo. Nós cantamos também um hino da nossa harpa cristã, o hino 16, que tem uma mensagem muito significativa. Este hino diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Este, diferentemente daquele poema, que foi escrito por uma senhora já nos seus 85 anos, este foi escrito por um jovem que estava no leito de enfermidade, e ele escreveu este poema, este hino. Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. A grande pergunta apresentada pelo apóstolo dos gentios, Saulo de Tarso, que depois foi o grande apóstolo Paulo, é uma pergunta atual. Senhor, que queres que eu faça? Não obstante centenas de anos que nos separam dessa pergunta, quase 2000 anos, essa pergunta se mantém atualizada, e Jesus respondeu. Atos capítulo 9, versículo 6, a segunda parte desse versículo. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O Senhor, irmãos, Ele nos dá a revelação daquilo que Deus quer que nós façamos daqui para frente.
Deus não quer que você fique olhando no retrovisor da sua vida com perguntas que começam: e se eu tivesse? E se eu tivesse? Não. O que Deus está interessado em te revelar é o que te convém fazer daqui para frente. E essa revelação, como disse aos irmãos, proporciona diversas aplicabilidades na vida, seja no relacionamento com os nossos familiares, passando pelo convívio com os nossos irmãos na fé, nessa jornada da vida, com os nossos colegas de trabalho, os nossos professores, vizinhos, amigos, conhecidos, seja na batalha interior das nossas mentes, como disse aos irmãos, batalha que todos nós empreendemos, visando chegar à perfeição, ao crescimento, à estatura, na expressão do apóstolo de varão perfeito. Seja também na administração do nosso tempo, no trato com os nossos recursos, com os nossos bens, sejam também nas nossas atividades sociais, ambientais e políticas, e tudo isso com interferência direta na melhoria da qualidade de vida da sociedade em que nós vivemos e também no futuro das pessoas. Durante muito tempo, os irmãos sabem, esta igreja desenvolveu o projeto Telepaz e nós espalhamos centenas durante aqueles anos de outdoors aqui na cidade de Campinas com uma mensagem objetiva. Deus nos projetou para dar certo, Ele não erra. Essa mensagem não era e não é uma mensagem de autoajuda, do tipo: o céu é o limite, você pode alcançar as estrelas e se tornar uma delas, ou você pode ser qualquer coisa que desejar ser, ou você é o senhor do seu destino. Nada disso. Nós não precisamos de autoajuda. Nós estamos além da autoajuda. Nós lemos a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus. E o Espírito Santo produz em nós a fé que remove montanhas. Nós estamos além da autoajuda. Nós trabalhamos com a fé que remove montanhas. Aleluia. Então, nós temos que ter a convicção de que fomos criados por Deus com propósitos altos e elevados, e crer que a vida de cada um de nós foi projetada por Deus e está destinada a mudar o rumo da história do mundo. Isso significa crer na literalidade do texto de Isaías capítulo 55 e versículo 9, que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E eu quero dizer para os irmãos, qualquer coisa que você ou eu, que nós tenhamos pensado menos do que isto, está muito abaixo daquilo que Deus tem
para você. Obviamente, o propósito da nossa vida, da nossa existência, não é alcançar a própria felicidade e o próprio sucesso. Isso está num plano diferente. Até porque o conceito de sucesso para Deus é diferente do conceito de sucesso que o mundo faz. Deus tem feito um grande investimento em cada um de nós. Um investimento tal que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um certo pregador, ele fez uma pergunta aos seus ouvintes. Eu fiquei muito impressionado com essa pergunta. Valeu a pena Cristo ter morrido por aquilo pelo qual você vive? Queridos irmãos, nós temos um papel. E esse papel é avançar numa causa maior, numa causa superior a nós mesmos. Porque nós temos o privilégio de trabalhar em parceria com o Espírito Santo. E com estas mãos, com as nossas mãos mortais, nós podemos, em parceria com o Espírito Santo, construir coisas que permanecerão no tempo e no espaço. Coisas que ultrapassam a vida de um homem. Coisas que ultrapassarão a nossa própria existência. Coisas que ultrapassarão a existência desta terra. Porque quando este mundo, como diz a palavra de Deus, arder em chamas, quando os elementos arderem, algo que nós estamos construindo hoje será mantido. Eu creio, irmãos, que nisso está a nossa maior oportunidade da vida, porque as nossas ações continuarão a impactar o mundo, seja para melhor ou para pior, muito além da nossa existência terrena. E a vida, irmãos, só será significativa na medida que nós funcionarmos como uma força de propulsão dessa causa maior, levando essa causa maior para frente e influenciando pessoas para a salvação, para que venham para o aprisco das ovelhas do Senhor. É isso, irmãos, que torna a vida significativa. E para isso não importa se a existência de uma pessoa é uma existência longeva de muitos dias ou uma existência com poucos dias ou com menos dias. Há uma expressão muito impressionante, significativa do apóstolo São Paulo, antes dele morrer. Ele escreveu a Timóteo, ele já estava antevendo a sua partida. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo, ele via a sua vida como algo que podia ser gasto, algo que podia ser derramado
como um líquido, como uma água, podia ser derramada por libação, pela causa do Evangelho. E ele diz que ele estava assim, sendo derramado como aspersão do sacrifício. E depois ele cairia, como disse aos irmãos, propulsores de foguetes esgotados. Porque quando os irmãos olham que um foguete vai subir, aqueles motores propulsores daquele foguete, depois de uma certa altura, eles caem e para nada mais servem. Porém, cumpriram a sua missão, que seria elevar aquele foguete às alturas. E o apóstolo diz que ele estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e depois ele cairia, mas não sem antes ter feito alguma coisa significativa e de importância eterna, porque com a sua vida mortal, ele ajudou a avançar o reino de Deus, que é eterno. E esse conhecimento deu a Paulo uma satisfação muito grande, a ponto dele dizer em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo seguinte, que é o versículo 7, que ele fez o que deveria ser feito, ou seja, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando você faz essa pergunta, Senhor, o que eu devo fazer? Você vai saber quando a sua carreira se completou. Há pessoas que morrem frustrados. Deus não quer que você morra frustrado na vida. Deus quer que você acabe a carreira e tenha a convicção que fez tudo o que deveria ser feito, que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Porque a realidade, irmãos, é que todos nós estamos gastando as nossas vidas, é que todos nós estamos queimando o combustível que nos foi dado, e esse combustível que nos foi dado, ele é finito, embora uma grande maioria de pessoas vive e pensa muito pouco no motivo pelo qual está vivendo, pelo qual gasta os seus dias, as suas horas, os seus minutos e os seus segundos, que nunca mais voltarão a ser. Outros sim, como corremos tanto de um lado para outro, a realidade, irmãos, é que por mais dinheiro que alguém ganhe, e por mais notoriedade que receba, tudo isso é muito pouco dentro do projeto estabelecido por Deus antes do nosso nascimento. E também, queridos irmãos, porque um dia todos esses bens materiais serão divididos entre os nossos parentes, seja de forma amigável, ou seja de forma judicial. E alguns pertences de tanta estimação, pelos quais nós tanto lutamos, serão vendidos a R$ 1,99 em um bazar beneficente. Eu frequentei muito sebos de livros jurídicos, que são livros antigos. E a gente vê livros que foram amealhados ao longo da existência por alguns dos mais importantes juristas de nosso país.
livros que ainda foram comprados na Europa, em uma época de escassez de livros no Brasil. Hoje esses livros estão em sebos, vendidos a 90 centavos, R$1, R$5 e R$3. É tudo muito passageiro. A regra, irmãos, para a maioria das pessoas, é que o seu nome logo cairá no esquecimento. Talvez o nome de uma rua, de uma praça, de uma ponte, de um viaduto, de um beco, porém, o seu rosto será irreconhecível e ninguém se lembrará mais de como eram as feições daquele homem. Aproveitando que está aqui o meu amigo fraterno e fraterno, nós tivemos aqui na cidade de Campinas um homem que foi um ícone na nossa atividade profissional, o doutor Elvino. Mas eu vou a congressos e falo Elvino, ninguém sabe quem ele foi. Queridos irmãos, mesmo aqueles que foram propulsores de foguetes, um dia cairão e desaparecerão no oceano da obscuridade e no mar do esquecimento. Porém, no plano de Deus, esse pode não ser o fim da sua história e da minha história. E é por isso que eu estou pregando esta mensagem, porque o plano de Deus envolve coisas eternas. Porque embora as nossas vidas cheguem ao fim, a nossa influência e a nossa contribuição para a construção do reino de Deus podem continuar avançando e avançando para levar muitas pessoas a uma vida de vitória e de salvação. E esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter. E eu encerro esta mensagem conclamando a todos os queridos irmãos. Vamos, irmãos, investir o nosso tempo, as nossas energias, as nossas finanças, a nossa saúde e a nossa paixão. Vamos investir tudo isso para fazer avançar causas maiores do que nós, causas que perdurarão no tempo e no espaço pelos séculos dos séculos. Senhor, que queres que eu faça? Vamos fazer da resposta que o Espírito Santo nos der a nossa paixão. Ou mais do que uma paixão, vamos fazer disso uma obsessão. Vamos morrer por isso. Jesus fez isso. E Ele nos mandou fazer também. Em Marcos capítulo 8, versículo 35, Ele disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Agora talvez você esteja perguntando: como eu posso fazer isso? Derramando a sua vida a serviço daquele que em primeiro lugar nos deu a vida, porque Ele primeiro nos amou. Foi Ele que tomou a iniciativa e derramando a sua vida em favor do próximo. E para isso, você pode ser um pastor, um político, um operário, uma dona de casa, um profissional liberal, um estudante, ou em qualquer trabalho,
Você pode ser alguém com saúde ou alguém sem saúde, porque uma pessoa, mesmo fisicamente incapacitada em um leito, Deus pode usar essa pessoa poderosamente. Há alguns anos, o pastor Davi Campos esteve aqui. E ele nos contou que quando ele era gerente da Rádio Marumbi de Florianópolis, ele recebia muitas cartas de uma moça. E que ele, viajando e passando perto daquela cidade, ele decidiu fazer uma visita para aquela moça. E ao entrar na casa daquela moça, ele se deparou com uma moça paraplégica em cima de uma cama. Mas ela tinha os movimentos da mão. E ela escrevia milhares de cartas para prisioneiros, para pessoas doentes, levando uma palavra de Deus, uma palavra de salvação. Porque para ser usado por Deus, não precisa ter plena saúde, não precisa ter muitos estudos, não precisa ter dinheiro. Basta dizer: Senhor, que queres que eu faça? Glória a Deus. O apóstolo Paulo localizou-se no centro da vontade de Deus. Basta localizar-se no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita, completa, agradável. Agora, descobrir a vontade de Deus não tem nada a ver com o que você quer, com o que eu quero, mas tem a ver com o que Ele quer. O apóstolo localizou-se no centro da vontade de Deus a partir desta pergunta: Senhor, que queres que eu faça? A pergunta não é o que eu quero fazer com a minha vida. A pergunta é: Senhor, o que queres que eu faça com a minha vida? Essa é uma busca espiritual, irmãos, da maior importância. E nesta noite, o Espírito Santo está nos advertindo para que nós prestemos atenção. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, atente, preste atenção e ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus não vai deixar nenhum dos seus servos confundidos. Pela sua palavra, Ele vai responder a grande pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Aleluia. Por onde eu posso começar? Aleluia. Essa foi a mesma pergunta do apóstolo. E o Senhor deu a ele a revelação. E Ele vai dar também a revelação a você. Eu quero pedir que, por favor, nós nos coloquemos de pé. Apenas numa atitude de contrição. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Vamos orar de cabeças curvadas nesta noite. Você que está conosco pelo rádio e pela internet, faça o mesmo também. Coloque-se de pé, em nome do Senhor Jesus, e curve a sua cabeça. E repita as mesmas palavras que eu direi em uma oração com seus olhos fechados. Pai Celestial, apresento-me hoje a Ti como um sacrifício vivo,
porque entregaste o teu filho por mim. Entrego-me a ti inteiramente, completamente e sem reservas, todo o meu espírito, alma e corpo. Este é o meu culto racional. Entrego a ti os meus sonhos, levo os meus desejos aos teus pés e peço que a tua vontade seja feita em minha vida, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Faça-se a tua vontade em minha vida. Senhor, que queres que eu faça? Eu preciso da revelação. Usa as minhas mãos mortais para construir o teu reino eterno e para edificar outras vidas. Usa a minha vida, coloque a tua vida na minha vida, para que eu possa avançar nos teus propósitos durante a minha passagem por esta terra. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor.